O Nair começa dizendo: "Caramba, o que é isso aqui?" E diz que ela deve estar pegando pesado na academia. Ele pergunta como ela vai e tenta se apresentar. E como ela fica ali sem muita boa vontade para responder, ele fala mais uma vez que o nome dele é Nair. Em seguida, ela diz que ela tem namorado. Ele pergunta se ela tem e fala que isso não tem nada a ver com ele. E ela diz que não está interessada. Ele pergunta se eles não podem ser amigos e ela diz E depois que ela diz que precisa ir, ele fala que não tem problema algum. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. E agora, depois que ela resolve voltar, ela pergunta se esse carro é dele. E ele pergunta o que ela disse, e fala que não está conseguindo ouvir. Ela pergunta se esse carro é dele, e ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela chegar mais perto. E ela fala: "Caramba, que carro legal." E ele pergunta o que ela disse. Ela fala que amou o carro dele e em seguida pergunta: "Esse aí é seu carro?" E em seguida ele diz que sim e pergunta: "E aí?" E ela diz: "Ai meu Deus, que carro legal." E diz também que adorou essa cor. E ele agradece. Ela fala que não sabia que esse carro era dele e ele fala que isso não faz muita diferença, já que ela tem um namorado. E ela diz: mas... E fala: "Você sabe?" E ele pergunta: "Sabe o quê?" Ela fala que não sabe e diz que ele é um falido. Ele pergunta: "Falido? Seu namorado é falido?" Ela diz que sim e ele pergunta o que isso tem a ver com ele. Ele pergunta como ela acha que gosta dele, sendo que ela nem o conhece. E ela diz: E ele pergunta qual o seu nome e ela fala que gostou do estilo de vida dele. E diz também que gostou do carro dele. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Sarah. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é dali. Ele pergunta se então ela é de Houston e ela diz que ela é originalmente de Guatemala. Ele fala que entendeu e pergunta quanto tempo ela está ali em Houston. E ela diz: uns 10 anos. Ele fala que entendeu e diz que ele não quer ficar entre ela e o namorado dela. E em seguida diz pra ela se cuidar. Ela fala que pensou que ele não tivesse namorada. Ele pergunta o que ela disse e ela repete novamente. Ele fala que ele não tem namorada. Ela fala que então tudo bem. Ele fala: isso aí. Ele pergunta o que ela disse. E como ele percebe que ela já estava indo embora, ele pergunta o que ela disse. E ela fala: então você não tem namorada. E ele pede pra ela se aproximar e fala que não está conseguindo ouvir. Eu não sei se ela acha que é para entrar no carro, mas ele pede para ela dar a volta. Ele fala que ele acha que provavelmente ela não sabe falar muito bem inglês, mas diz que dá para entender. Ela pergunta se ele realmente não tem namorada e ele fala que não tem. Ela pergunta se ele quer sair para beber ou algo do tipo. Ele pergunta beber e fala que ele não bebe. Ela pergunta o que ele gosta de fazer para se divertir e ele fala que, para dizer a verdade, ele gosta muito de trabalhar. Ela pergunta o que ele faz e ele fala que ele é um negociador. E depois de contar para ela sobre o trabalho dele, ela pergunta se ele também mora em Houston. Mas ele diz que não e fala que é de Ohio. Ela pergunta quanto tempo ele está ali e ele diz que acabou de chegar. Ela pergunta se então agora ele está morando e ele diz que sim. E diz que está morando em Houston. Ela fala que isso é legal e ele pergunta o que é isso no rosto dela. Ela fala que colocou isso porque ela está com uma espinha e ele fala que entendeu. Ele fala que isso é legal e que tem um design interessante. Ela fala que achou melhor colocar isso porque ela não queria usar maquiagem. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela fala que tem 24. Ele pergunta quando é o aniversário dela e ela fala que é no mês que vem. E ela diz: "Ei, vamos fazer alguma coisa? Vai me levar às compras?" Ele pergunta: "É o quê?" E ela muda um pouco e pergunta se ele vai levá-la às compras no aniversário dela. E ele pergunta por que ele faria isso. Ela fala que não sabe e ele fala que não a conhece. E ele pergunta por que ele teria que levá-la para fazer compras. Ela fala que eles vão poder se conhecer e ele pergunta se ele vai ganhar algo em troca. E ela fala que não sabe. Ele fala que se ela perguntou se ele poderia levá-la para fazer compras, então ele também pode perguntar se ele vai ganhar algo em troca. Ela pergunta se ele quer, e ele pergunta se sim, ela fala que não sabe. Em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta.
Ele fala que entendeu e pergunta se ela veio pra ali com a família dela. E ela diz que sim. E em seguida ela diz que ali fora está muito quente. Ele fala que sabe disso, mas que ela já estava fora do carro e que então ela já deve estar acostumada. E ela diz que sim e fala que Houston é muito quente. Ele pergunta então o que ela quer fazer e ela pergunta o que ele quer fazer. Ele fala que talvez eles possam ir para um hotel ou algo do tipo. E ela diz que tudo bem e que parece bom. Ele pergunta se ela topa e ela diz que sim. Então ele fala para ela dar a volta. Ela diz que está difícil e que não está conseguindo abrir. Então ele pede para ela puxar a maçaneta. E em seguida pede para ela se afastar um pouco. Ele fala que deve estar com algum problema e pede para ela dar a volta. Ele fala que está legal e que não vai levar ninguém às compras. O Nair começa dizendo, e aí meu amor, como tá? Ele fala que gostou muito do cabelo dela e ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Mila. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta como está indo o dia dela. Ela fala que está indo bem e pergunta como está o dele. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que não é dali. Ele fala que ele também não e que ele é de Ohio. Ele fala que é de Cincinnati e pergunta da onde ela é. E ela diz que é de Nova York. Ele pergunta de que parte e ela fala que é do Queens. Ele pergunta quanto tempo ela está ali e ela fala que tempo o suficiente. Ele pergunta o que isso quer dizer e por que ela está agindo assim. E ela diz que não tem razão. Ele pergunta se ela não quer conversar ou algo do tipo. E ela diz que ela só está apenas caminhando. Ele pede o número dela, mas ela diz que não. Ele pergunta se ele não consegue. Ela diz que não, ele pergunta por que não. E ela diz que ela só não acha que seja uma boa ideia. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela fala que só está tentando não ser rude. Ele fala que não está tentando ser o namorado dela e que eles podem ser amigos, e diz que ele é novo por ali. Ele fala que parece que ela tem uma boa energia, mas ela diz que não. Ela fala que agradece o elogio, mas diz que não, e ele diz que respeita isso. Ele fala para ela ter um ótimo dia e ela diz que ele também. Ele fala que ela é bonita, apesar de ser rude. Ele fala que vocês sabem como é, que não dá para conseguir todas. Ele diz que ele não deve ser o tipo dela, mas que nós vamos ver o que vai rolar. Ele diz que ela está caminhando na direção do carro. E diz que ele quer ver o que ela vai dizer. Ele pergunta, e aí? E ela também pergunta, e aí? Ele pergunta, e aí? E ela fala, nada, só tô dizendo oi. Ele fala que entendeu e pergunta o que ela quer. Ela pergunta pra onde ele está indo, ele fala que estava indo pra casa dele. Ela pergunta fazer o que, ele fala que ia apenas relaxar. Ele fala que é do tipo de cara que gosta de ficar em casa. E diz que ele não é do tipo que sai muito. Ela pergunta se é verdade e ele fala que é. Ela diz que eles deveriam fazer alguma coisa. Ele pergunta o quê? Ela fala que eles deveriam fazer alguma coisa. E ele pergunta fazer alguma coisa de que tipo? Ela diz sair, comer alguma coisa, explorar o lugar. Ele fala que talvez seja melhor ele seguir a carreira solo. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela pareceu não estar interessada. Ela fala que ele não mencionou isso e ele pergunta não mencionou o quê? Ela diz que ele não mencionou que queria fazer alguma coisa. Ele fala que, pra dizer a verdade, ela já estava rejeitando ele antes de dar oportunidade dele mencionar qualquer coisa. Ela diz que a única coisa que ele fez foi tentar pegar o telefone dela. Ele fala que fez isso porque ela estava com pressa e que ela deu a entender que queria ir embora. Ele fala que foi por isso que ele tentou pegar o número dela. Ela diz que todo mundo tenta pegar o número dela e ele pergunta por que ela não quis dar o número para ele. E em seguida ele pergunta se ela quer jogar com ele, mas ela fala que não está brincando. Ele fala que é o que parece e que ela queria que ele ficasse indo atrás dela, mas ela diz que não e fala que ela não acha que os homens precisam
precisem ficar correndo atrás, mas que ela acha que eles precisam se esforçar mais um pouco. Ele fala que ele se esforçou, mas ela diz que não diria isso, e fala que ela acha que ele poderia ter feito melhor. Ele pergunta melhor e ela fala que ela acha que ele foi um pouco preguiçoso. Ele fala que tentou pegar o número dela, mas que ela não quis dar o número para ele. Ele fala que pareceu que ela não estava interessada. Ela fala que não é bem assim, mas que ela também não o conhecia. Ele fala que perguntou se ela tem um namorado e ela disse não, e que ele tentou então ser amigo dela, mas ela fala que ele não quer ser amigo dela, mas ele fala que quer. E fala que ele acredita em amizade entre homem e mulher. Ela pergunta se ele ainda quer ser amigo dela. Ele fala que queria no começo, mas que agora não sabe se isso seria verdadeiro. Ela pergunta se ele acha que não vai ser e ele fala que para ser sincero não. Ele fala porque ele tentou falar com ela e que ela não quis nem tirar um tempinho para conversar com ele. E pergunta por que só agora. E ela diz, por que não? E ele pergunta então por que não também no começo. E ela fala porque simplesmente não pareceu que ele estava se esforçando. E ele fala que então tudo bem, que ele deveria se esforçar um pouco mais e pergunta o que ela esperava. Ela fala que não sabe, talvez uma conversa aos poucos, fazendo um elogio. E ele fala que elogiou o cabelo dela. E fala que a propósito ela ficou muito bem nesse vestido branco. E ela agradece. Ele fala que dá um ar celestial para ela. E em seguida diz que realmente gostou desse vestido. E ela agradece. Bom, e depois de mais algum tempo, ele a convida para entrar. E apesar de que ela não quis conversar com ele no começo, ele parece ter gostado dela e depois de pegar o número dela, ele se despede e fala que depois vai ligar para ela. Ele dá um abraço nela, fala que foi um prazer conhecê-la e diz que mais tarde vai ligar.